A rotação da Terra em torno do próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas duas posições em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés, mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar.
Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor.